que é a ação direta de inconstitucionalidade? Ação direta 6309. O que ela está discutindo? O que ela vem discutir? Ela está discutindo 3 pontos. O primeiro ponto é a idade mínima. Tá? É a idade mínima que foi colocada, né, como uma exigência na aposentadoria especial. Está aqui as idades mínimas. Tá? A segunda é a conversão. Depois de 13 de 11 de 2019, esse tempo que foi trabalhado na especial não pode ser convertido para o tempo comum. Só até a data de 13 de 11 de 2019. Mas o tempo que trabalhar depois não pode ser convertido. Se você saiu e foi para outra atividade comum, você não pode converter esse tempo, né? Esse tempo especial. Ou seja, você pode, de repente, perder aquele tempo que você trabalhou exposto depois da reforma da Previdência. E isso é, com certeza, uma injustiça, é uma incongruência, é uma contradição, é um desprestígio, é uma desvalorização, porque não há nem compensação e não há nem o quê? Proteção. Ou seja, você trabalhou e perdeu aquele tempo, mesmo que você trabalhando exposto aos agentes nocivos químico, físico e biológico. E a outro período, outra questão que está sendo discutida na ação direta é o quê? A forma do cálculo da aposentadoria. A forma do cálculo da aposentadoria. Então, são 3 pontos que estão sendo discutidos na ação direta de inconstitucionalidade. É claro que aquele ponto maior de discussão é a idade mínima, tá? É a idade mínima. Por que eu digo que é a idade mínima? Porque a forma do cálculo pode ser alterada por uma lei, ordinária, tá? A conversão não, já está lá na Constituição, então não tem como mexer. Mas o grande negócio aqui é a idade mínima. Então, veja bem, qual é a forma de cálculo que foi colocada pela reforma da Previdência, que é o contrário daqui? A forma de cálculo que foi colocada pela reforma da Previdência é aquela que vai pegar 60% de todas as contribuições desde julho de 94, que a gente chama de salário de benefício. Então, o salário de benefício é as contribuições desde julho de 94 até quando faz o pedido. Tá? Esse salário de benefício aqui é a média de todas as suas remunerações desde julho de 94. E quando eu vou somar e dividir e eu não vou descartar os 20% menores, significa que o meu salário de benefício ele vai ser, no mínimo, menos 20% do valor da sua remuneração. Então pensa agora na sua remuneração. Você ganha R$4.000, você ganha R$3.000, você ganha R$2.000, pense 20% menor. Esse é o valor do seu salário de benefício. Pode ter uma variação, para mais ou para menos. Tem gente que chega a ter 30% menor. Por quê? Porque depende muito das contribuições que você fez desde julho de 90 para cá. Quanto menor as suas contribuições, maior vai ser o impacto para rebaixar a média. Em cima dessa média aqui, você vai ganhar 60%. Então, tu já pensou? Você ganha 3.000 menos 20%, você já foi para 2.400 e agora tu vai ganhar 60% em cima do 2.400. Calma! Para melhorar um pouquinho, eles fizeram o seguinte, opa, está muito baixo, né? Então vamos melhorar? Mais 2% para cada ano que você trabalhar, mais do que 20, no caso dos homens. E mais do que 15 no caso das mulheres. Então, todo aquele tempo que trabalhar mais que 20, mais que 15, vai ganhar um 2%. O que eu quero dizer com isso? Que na forma de cálculo, vamos pegar aqui, ó, 25 anos. Vamos imaginar que alguém consiga ter 61 anos, agora, fechou, 61 anos e 25 anos de trabalho. Fechou o quê? Fechou a regra de transição de 86. Não vou pegar o exemplo de vigilante, porque vigilante não vai ser reconhecida a regra de 86, porque o vigilante está no limbo. O vigilante precisa do tema 1209 para reconhecer o tempo antes de 13 de 11 de 2019 e precisa do projeto de lei complementar 245 para quê? Para ver reconhecido o tempo depois da reforma. Então vou pegar aí um operador de raio-x aí, tá? Que conseguiu completar os 25 anos e conseguiu completou os 25 anos de raio-x, juntou todo o tempo que ele tinha, tempo de exército,
mais a idade dele e fechou 86. Legal? Fechou 86. Show de bola. Muito bem. Quanto tempo qual é o valor que vai ganhar? Qual é o valor do coeficiente que vai definir a renda mensal inicial? Tá? Então, na forma do cálculo está o seguinte, ó. Se for 25 anos aqui, ó, tá? Qual vai ser o coeficiente? Vamos imaginar que tenha 25 anos. 25 anos o homem trabalhou 5 anos mais do que 20. 5 anos mais do que 20 vai dar 10. 2 vezes 5, 10. Então, qual vai ser o coeficiente? Vai ser 60 mais 10. Ele vai ganhar 70%. 70% vai ser o valor que vai ser aplicado em cima do salário de benefício. Então, veja bem, tu já está perdendo 20% aqui tu está perdendo 30%. E é esse valor que você vai ganhar, 70% em cima do salário de benefício. Você já viu que é ruim. Tá? Vamos imaginar que a maioria vai fechar a regra de transição de 86 pontos com 30 anos. Vamos imaginar agora aqui 30 anos. 30 anos, quantos anos trabalhou mais do que 10? Pô, moleza, né? 10. 10 vezes 2, 20. Então, 20 com 60 vai ganhar o quê? 80%. Tá? 80%. Então, 30 anos, 25 é 70% e 30 você vai ganhar 80%. Pedroso, para mim ganhar 100%, você tem que ter 40 anos de contribuição. Aí você vai ganhar 100% do seu salário de benefício. Aqui, ó, tá? 100% do salário de benefício. Você já viu que a coisa é ruim. Você já viu que foi retirado o caráter de proteção e foi retirado o caráter de compensação. Na regra de 86, na regra de 76, o 66 aqui, eu vou falar mais da regra de 86, que a maioria de vocês aqui, a maioria de você que está aqui, você que está aqui, você está na regra do 25. É a maior massa de trabalhadores na regra de 86. Muito bem, você já viu que pode até se aposentar um pouco antes. Mas o que acontece? Na faixa do 30, vai ganhar 80%. Se fosse 31, Pedrosa, 82. Se fosse 32, Pedrosa, 84. Compreendeu? Tudo que passar de 20, você vai ganhar 2% a mais e vai somar com 60. Então, essa forma de cálculo é igual na aposentadoria de 30 a 35 anos, na aposentadoria por idade, na aposentadoria especial e na aposentadoria por incapacidade permanente. Pasmem vocês que se tiver um operador de raio-x com 25 anos e vier a ficar incapacitado por um acidente de qualquer natureza que não esteja ligado com o trabalho, ele vai ganhar 70% do seu salário de benefício. Você já sentiu o quanto que é cruel, desumano e terrível isso? É. E isso todos nós estamos sujeitos. Eu, você, todo mundo está sujeito a um infortúnio que não está ligado com o trabalho. Por exemplo, um atropelamento. Um atropelamento, a pessoa foi atropelada, não tem nada a ver com o trabalho. E aí essa pessoa ficou incapacitada. E aí o que acontece? Vai se aplicar dessa forma de cálculo. Essa forma de cálculo é cruel, desumana e terrível. E ela é aplicada em todas as aposentadorias, mesmo na regra do pedágio de 100% e mesmo na regra do pedágio de 50%. Nas demais, essa regra aqui é que é aplicada. Muito bem. O que a ação direta de inconstitucionalidade 6309 está combatendo? Está combatendo exatamente o cálculo. Esse cálculo aqui, a conversão, a não possibilidade de conversão e a idade mínima. Muito bem, a grande pergunta que eu quero dizer para vocês, a grande pergunta, o desafio, a reflexão que eu fiz aqui, agora vocês já estão sabendo esse contexto, é o seguinte, ação direta de inconstitucionalidade, que vai começar a ser julgada agora no dia 14 de abril. Já está 1 a 1, né? Já está 1 a 1 lá, nós já sabemos que já está 1 a 1. O ministro Barroso, já que é o relator dessa ação, ele já se manifestou dizendo que está tudo certo. Para ele, isso aqui está tudo certo. Inclusive, tem a outra ação direta de inconstitucionalidade lá, que está discutindo a forma do cálculo da pensão por morte, que foi também alterada a partir de 13 de 11 de 2019. E a forma de cálculo da pensão por morte é feita com base no que a pessoa receberia caso fosse se aposentar por incapacidade permanente, que é essa forma de cálculo. Então, tu já imaginou que a pensão por morte é pior ainda, porque ela vai pegar esse coeficiente aqui e vai pagar 50% mais 10% para cada ano, para cada dependente. Então, a esposa e o filho vai ganhar 60% do quê? Desse negócio aqui, conforme o tempo. No caso, aquilo que eu falei, né? Um operador de raio-x, que eu peguei agora o operador do raio-x, estou pegando no pé deles.
O operador de raio-x com 25 anos que vier ficar incapacitado vai ganhar 70%. Se for pensão por morte que ninguém quer, vamos bater na mesa, olha aqui, ó, vai ser 50% desse valor, mais 10% para cada dependente. Você já viu que isso aqui é muito cruel, isso aqui é muito terrível, isso aqui é muito desumano. Aqueles canalhas daqueles senadores e deputados que aprovaram esse negócio aqui, eles são verdadeiros canalhas. Canalhas. Isso que a gente tem que falar. São canalhas porque votaram isso aqui simplesmente com um fundo, um propósito de momento para criar renda, para não pagar, para criar caixa no fundo da Previdência. Porque quanto menos eu pago aqui, mais vai sobrar. E esse caixa da Previdência que acumula e que arrecada, ele flui para os demais, flui para demais órgãos do governo. Então é uma estratégia de, cara, como é que eu vou ter mais dinheiro? É só eu não pagar benefício. É só eu não pagar benefício. O que foi feito nos últimos 4 anos com a questão da Previdência para fazer caixa é uma coisa absurda, que é coisa assim de extermínio, é uma coisa assim de jogar a população, os trabalhadores, aqueles que dependem da Previdência, para um processo de empobrecimento numa escala que chega a ser criminoso, É só você ver essa forma de cálculo. É só você pegar o seu exemplo do que eu acabei de falar agora aqui, né? Ou seja, o Cláudio Lopes está dizendo, o trabalhador só se lasca. O trabalhador só se lasca. O trabalhador exposto a riscos da integridade física e a vida. E o trabalhador da regra comum, que foi colocado a aposentadoria com 65 anos, a idade mínima não pegou só aqui. A idade mínima pegou em todas as aposentadorias. E você veja aqui, lá na França, os caras fizeram uma reforma colocando 2 anos. Saiu de 62 para 64, que é lá. Só que esses 2 anos vai ter uma migração, vai ter uma regra de transição de 10 anos. 10 anos para chegar no 64. Aqui, os caras já foram direto na jugular. Os caras já botaram 65 anos na aposentadoria comum e mexeram também na especial. Ou seja, a gente não pode nem comparar nossas condições dos trabalhadores aqui com os trabalhadores da França. A gente nem pode comparar, que são coisas bem diferentes. As condições lá são muito melhores. E lá os caras foram para a rua, lá os caras se mobilizaram, lá a chapa está esquentando, lá o bicho está pegando, o governo está passivo de cair em razão disso, em razão de uma mudança na Previdência. Porque mexe com o direito das pessoas, mexe com o futuro das pessoas, mexe com a família das pessoas, mexe com a questão da segurança das pessoas, com a tranquilidade na terceira idade. E esse processo de empobrecimento, esse processo de expropriação aqui é escandaloso. E aí o ministro Barroso botou que está tudo certo isso aqui. Não, está tudo certo que nós temos que economizar realmente e tal. E tem outro detalhe. A aposentadoria especial é menos que 5% dos benefícios, ou seja, não é ela que vai quebrar a Previdência. E outro detalhe, a aposentadoria especial, vocês não sabem, mas vão ficar sabendo, ela é subsidiada duplamente. Por quê? Porque a arrecadação é retirada do trabalhador, o trabalhador paga a contribuição, o empregador paga a sua contribuição também, só que aquela empresa que produz, que ela tem um ambiente insalubre, ou que ela tem um ambiente, uma rotina perigosa, de risco, ela paga mais. Ela vai pagar, aqui, nesses casos aqui, 3% a mais. Então, uma empresa normal paga 20% de contribuição sobre a folha de pagamento. Essa empresa aqui, ela vai pagar mais 3%. Para quê? Para ir para um fundo, para compensar o governo, para compensar o INSS, a Previdência, a respeito do quê? A respeito da aposentadoria especial que ela está gerando e dos riscos das doenças ocupacionais e as doenças do trabalho. E se não fosse só isso, cada empresa, individualmente, ela tem um FAP, que todo ano, no mês de dezembro, tem o FAP da empresa. E esse FAP é baseado em tudo aquilo que ela gerou de doenças ocupacionais, de auxílio-doenças, de acidente de trabalho nos últimos 5 anos. E então a empresa tem o FAP, que é o fator de acidente, né, de prevenção, fator de acidente de trabalho, fator de acidente, toda FAP tem um fator acidentário previdenciário. E aí o que acontece? Essa alíquota que é de 3, ela pode ser aumentada, ela pode dobrar, ela vai de 0 a 2. Ou seja, se for 2, em vez de 3, vai pagar 6. Então tem essa atividade aqui, cada atividade dessa tem uma alíquota diferenciada. O que eu quero dizer com isso? Que a aposentadoria especial, ela paga, ela se autossubsidia, ela mesmo, ou seja, é a única aposentadoria que ela tem uma dupla contribuição. Então, é balela,
É balela o argumento de que a Previdência vai economizar impondo essa idade mínima na aposentadoria especial. Tá? Isso aqui é um argumento falacioso que a gente fala, tá certo? Muito bem, a questão é a seguinte, e agora, qual é o futuro da aposentadoria especial? Ação direta de inconstitucionalidade realmente é o julgamento do século? Tá? Eu diria que é um julgamento importantíssimo. É um julgamento importante, muito importante. Porque se for desconsiderada a idade mínima, se o Supremo dizer é inconstitucional a idade mínima, tá? Se ele dizer que é inconstitucional, o que vai acontecer? Todos os benefícios, todas as aposentadorias, né? Todas as aposentadorias, a partir da reforma, elas vão ter que se reconfigurar novamente, né? Vão ter que ser reconfiguradas, né? Vão ter que ser reconfiguradas. E o que acontece? A regra de transição de 86 pontos também vai ter que ser avaliada, porque a regra de transição é exatamente o quê? Aqui dentro está, não se fala a idade mínima, mas está embutido aqui a idade mínima, né? Está embutido, se for ver, está embutido aqui, 86. Você tem que ter 26 anos de serviço ou 60 de idade. Ou você ter 25 lá e 61 anos de idade. Não é isso? É, exatamente. Então você veja que, se for confirmado isso, você recupera aquela relação que tinha antes. E muitos poderiam se aposentar agora. Muitos vigilantes, muitas pessoas que completavam 25 anos, agora, né, como não tem a regra, não tem mais a idade mínima, mata a regra de transição de 86. Mataria essa regra de 86 aqui. Tá? Só que tem um detalhe. Então seria o céu na terra, seria a recuperação. Né? Seria a recuperação, seria aquele negócio. Mas o mais importante, eu digo que o julgamento do século, na verdade, se ela fosse ser de forma definitiva. Se esse julgamento iria colocar um pá de cal e iria concretizar o direito à aposentadoria especial sem idade mínima e sem sistema de pontos. Sem regra de transição nesse sentido aqui. Porque a hora que você tira a idade mínima, não tem sentido a regra de transição de 86 pontos. Né? Aí o que acontece? Olha bem, só que infelizmente não é isso. Então, no meu sentido, no meu ver, a ação direta de inconstitucionalidade não é o julgamento do século. Ou ele poderia dizer assim, é o julgamento do século, na razão de que a decisão que ocorrer aqui vai impactar, sabe aonde? No projeto de lei complementar 245. Aqui, ó. Isso aqui vai dar um impacto, né? Vai dar um impacto no projeto de lei complementar 245, que está lá no Senado. Gostou desse conteúdo? Então não fique com ele. É muito importante você compartilhar e levar conhecimento para as pessoas. Então o que eu peço? Para que você compartilhe, deixe um like, é muito importante você deixar o seu comentário, colocando o seu nome e a sua cidade. Você ficou com dúvidas ainda? Sem problema nenhum. Você vai usar o link abaixo aqui e vai entrar em contato comigo e com a minha equipe através do link do atendimento digital. Seja guerreiro como sempre e ágil como nunca em prol dos seus direitos. Te aguardo no próximo vídeo.